Opa, e aí? Hoje vamos falar da seleção escocesa aqui no Winning Eleven 2002. Você já sabe como é que funciona, né? Vou deixar uma partida rolando aí. A partida de... Deixar uma partida de 15 minutos. Vou deixar a partida rolando. E durante essa partida eu vou ter que falar sobre todo mundo. Ou o máximo de jogadores que puder. Vamos lá, vamos falar da seleção escocesa nessa vez. Escócia contra Escócia. 15 minutos, nível difícil. Vamos que vamos. Oi. Vou mexer na seleção aqui, reserva. E é isso. Vamos falar da seleção escocesa. Do lado titular temos o Neil Sullivan, David Weir, Corey Henry, Matt Elliott, Tom Boyd, Christian Daly, Cole Cameron, Barry Ferguson, Dan Hutchison, Kevin Gallagher e Neil McCann. Na seleção reserva, Reb Douglas, Paul Rich, ai meu Deus, Martin O'Neill. Não, Martin O'Neill não é. Deu um branco, deu um branco no nome dele. Gary Holt, Callum Davidson, Gary Naismith, Craig Burley, Jack McNamara, Paul Dickoff, Billy Dodds e Alan Johnston. Vamos que vamos. Escócia contra Escócia, hein? Vai ser um desafio legal falar da seleção. Espero que o som não esteja ruim. No vídeo passado o som não existiu. Vamos ver agora. A seleção escocesa, vale lembrar que não vai para uma Copa desde 98. E alguns remanescentes daquela seleção estão aí. Ali o Cole Henry de capitão. Eu acho bonito esse uniforme da seleção. Vai começar o desafio. Vamos lá. A seleção escocesa aqui nesse jogo é uma das seleções mais lentas que tem. Não é à toa que é uma seleção bem defensiva. Muito defensiva. Joga no 5-3-2, 2 volantes, um meio de armação. Cara, uma seleção que falta velocidade, literalmente. É a seleção que, entre aspas, é o pai do kick and rush. Ou seja, ligação direta para o ataque, lançamento.
Cara, o Neil Sullivan. O Neil Sullivan aqui não é o melhor goleiro da seleção. Claramente o melhor goleiro é o Rob Douglas. Neil Sullivan, que viria a ser um goleiro do Leeds United. Foi o goleiro do Doncaster também. Foi um goleiro bem importante para a seleção escocesa. Foi o sucessor do Jim Leighton, que atuou na Copa de 98, inclusive, o Leighton. Aqui ele é bem fraco. O David Weir foi um nome muito importante no Falkirk, na sua época que surgiu no futebol. O Everton foi muito importante naquela época, na metade dos anos 2000. Principalmente, na minha opinião, foi onde ele se destacou mais. Foi muito importante também no Rangers. Bem no fim na época que o time faliu, né? Aí foi começar na 4ª divisão, lá em 2012. Ele era o capitão. Foi uma figura importante. Aqui ele era bem mais ou menos. Melhor nome da seleção na defesa, claramente, é o Colin Hendry. Ele não teve uma carreira tão longa assim pela seleção. Ele é meio lento, mas defende muito bem. Ele tem um controle, ele tem um equilíbrio muito bom. Bem veterano aqui já, né? Se não me engano, estava com os seus 36 anos. Ele é muito ídolo no Blackburn. Se não me engano, teve 2 passagens pelo time. Atuou bastante. Ele chegou a jogar contra a seleção brasileira em 98. Aqui ele é o capitão. Ele é muito bom. Na minha opinião, ele é um zagueiro muito bom. Matt Elliott. Aqui, na seleção escocesa ele não teve uma passagem curta até. Cara, com as peças que a seleção tem, o Elliott é ok, passável. Tom Boyd, o Boyd ele se destacou mesmo pelo Celtic. Cara, segue a risca o Matt Elliott. Não é bom, mas é importante, cara. Não é um nome que vá degringolar mais ainda a qualidade da seleção. Deixa eu ver o que mais que tem. O curioso caso de Christian Daly. É um dos... Só 2 jogadores nesse jogo tem a chuteira amarela. Ele e o Shunsuke Nakamura, do Japão. O lateral direito aqui da seleção teve uma carreira bem longa pela seleção escocesa. Atuou por 11 anos. O nome é muito ligado ao Dundee United e o West Ham. Eu sinceramente gosto dele. Ele não tem nada demais aqui, nada demais. Saiu um gol aqui, ó. Gol do Johnston, Alan Johnston. Vou falar dele ainda. Assistência de Paul Dickoff. Viu? É o Neil Sullivan fazendo aquilo que eu te falei. Ele não é um bom goleiro aqui no jogo. Voltando aqui ao Colin Cameron, revelado pelo Rafe Rovers. Tem uma passagem boa pelo Hearts, pelo Wolverhampton. Pela seleção ele tem uma passagem curta também. Não foi muito lembrado assim pela seleção. Cameron aqui é um dos volantes e é o mais fraco. O nome que viria a ser melhor anos depois, claramente, é do Barry Ferguson. Ele era muito bom nas bolas paradas. Aqui no jogo não. Aqui no jogo ele era bem comum, para não dizer que era fraco. Ele é um dos principais nomes aqui da seleção. Era bem jovem. Ele é ídolo no Rangers.
Ele é ídolo do Rangers, querendo ou não. Tem uma passagem pelo Birmingham até que teve um certo destaque. É bem lento. Assim como quase toda a seleção, ele é lento. Aí temos o cartão amarelo para o Neil McCann. Agora vou lá do Dan Hutchinson. Meia. Muito alto até. 1,89 m. Ó, gol. Segundo gol de Alan Johnston. Ora. Mas será que mais uma vez a seleção reserva vai ganhar na titular? Voltando aqui, o Dan Hutchinson. Ele, curiosamente, nasceu na Inglaterra, mas optou a defender a seleção escocesa. Cara, ele não teve identificação com quase nenhum clube. Teve um lampejo aqui e ali, principalmente no West Ham e no Everton. Na seleção ele quase não atuou muito, porque apesar de ser alto, aqui no jogo seria melhor como um atacante. 1,89 m. Tá certo que ele tem um passe ok, tem até uma força de chute ok, mas só. Gavin Gallagher, bem veteranos já aqui no jogo, 35 anos, se eu não me engano. Ele foi mais um ponta, na verdade, a sua carreira. Aqui ele estava como atacante mesmo, 9, ou segundo atacante. Ele tem uma passagem muito boa pelo Dundee United, pelo Coventry City, pelo Blackburn. Pela seleção, ele pouco fez gol. Se eu não me engano, ele fez, acho que 9 gols só pela seleção. Aqui, na seleção, ele é inferior ao Alan McCann, por exemplo. Quer dizer, o Neil McCann, que na carreira, na vida real, ele teve pouco destaque. Teve um bom momento no Hearts e no Rangers. Só, praticamente. O McCann, por exemplo, tinha uma precisão melhor que o Gallagher. Se não me engano, tem uma precisão de 17. Isso faz uma diferença no jogo. Consegui falar da seleção titular. Agora vou ter o segundo tempo todinho para falar quase sai um golaço de... Quase faz um golaço de falta. Uma bela defesa do Rab Douglas. Por falar de Rab Douglas, é o próximo jogador. Ele foi um goleiro importante do Dundee. Não é o Dundee United, é o Dundee FC. Ele era praticamente o goleiro titular do Celtic no começo dos anos 2000. Antes do Magnus Hedman, goleiro titular da seleção sueca aqui no jogo, tomar conta da posição. Ele é bem melhor que o Sullivan aqui no jogo. O Paul Rich, por exemplo, ele é muito ligado ao Hearts. Passou pelo time por 8 anos. Ele pouco jogou pela seleção, né? Se não me engano, ele disputou só 7 partidas. Eu lembro dele também no Manchester City na época das vacas magras ainda. Cara, ele é bem inferior. Ele é inferior ao Andrew. Mas pode ser um titular esporádico aqui na seleção, no jogo. Aqui acabou o primeiro tempo, os reservas estão ganhando dos titulares. Apesar dos titulares terem atacado mais, 6 chutes contra 5, faltou efetividade na seleção titular. Teve aquele bom chute do Barry Ferguson de falta, e só praticamente. O O'Neill, por exemplo, cara, não se confunda com o técnico O'Neill, Martin O'Neill. Ele é muito ligado ao St Johnstone, clube médio para pequeno, um clube pequeno na Escócia.
E tem a curiosidade que só jogou em uma partida na seleção, só disputou um jogo com a seleção escocesa. 99% de certeza de que foi contra a Polônia. Não me lembro exatamente o ano, acho que foi 2000. Acho que foi no ano 2000. Eu tive que improvisar aqui o Gary Holt na zaga. Ele teve uma passagem boa pelo Kilmarnock, pelo Norwich, pelo Wycombe Wanderers, lá em 2008, 2009. Onde, por exemplo, chegou a jogar com o Gareth Ainsworth, atual técnico da seleção, atual técnico do Wycombe, ídolo no Wycombe, né? Jogou com o Magno Vieira, brasileiro, que só teve passagem por times pequenos na Inglaterra e algum da Nova Zelândia, por exemplo. O Holt aqui não compromete muito. Eu acho um pouco melhor que o Cameron, mas aqui ele é reserva. O lateral Kello Davidson. Ele foi revelado pelo St. Johnstone, se aposentou para o St. Johnstone e é o atual treinador do St. Johnstone. Eu acho ele um pouco melhor que o Boyd, por exemplo. É um pouquinho melhor que o Boyd, na minha opinião. É um pouco mais eficaz. Que sono. Gary Naismith. Ele teve uma carreira bem longa pelo Everton. Foi bem ligado. Ele teve uma identificação boa pelo Everton. Vale lembrar que o Everton não era competitivo na época. Não que hoje seja. Longe disso, mas Naismith foi um nome importante. Na seleção também teve uma carreira bem longa. Aqui no jogo, se não me engano, estava com 21 anos. Exato. Era bem jovem, era um dos mais jovens. Se não for o mais jovem da seleção. Jack McNamara. McNamara aqui já era reserva. Já estava construindo seu status de ídolo no Celtic. Jogou quase 10 anos na seleção escocesa. Ele é um bom nome. Quer dizer, não é um bom nome. Ele é um bom nome na vida real. No jogo, não muito. Aqui ele já pode ser que dispute um pouco o lugar com Cameron ou com Cameron ou com Ferguson. Mas, cara, ele perde pro Hutchinson, por exemplo. E ele é um meia armador, né? Então, vale a pena estar no banco com ele. Podemos dizer assim. O Craig Burley. Ele teve uma passagem muito boa pelo Celtic, por exemplo. Não foi longa, mas foi muito boa. Conhecido por ter sido um banguela. Ele, numa dividida, né? Ele perdeu alguns dentes logo na frente, assim. Por muito tempo ele foi uma figura banguela na seleção. Foi um nome importante aqui. Não teve uma passagem longa, mas foi útil pela seleção. Aqui no jogo ele é bom, eu gosto dele. Eu prefiro ele aos dois volantes, por exemplo. 26 minutos, falta pouco, hein? Podikov. Ele foi um bom nome aqui, um bom nome no jogo. Foi um nome importante no Manchester City na época das vacas magras. Também foi um nome importante no Leicester City, também nas vacas magras. Teve 2 passagens pelo Leicester. Chegou a jogar com um time na terceira divisão, na temporada 2008, 2009, se não me engano, que tinha o Matt Fryatt como um principal nome. Era um nome que não deu certo, né? O Podikov aqui foi decente até, podendo atuar como segundo atacante, também como meio armador. O Billy Dodds é ídolo no Dundee, tem uma passagem muito boa pelo Aberdeen, uma passagem muito boa pelo Dundee United também, e pelo Rangers. Aqui ele é bom, ele tem um chute bom, tem uma precisão boa no chute.
na minha opinião. Tem um bom chute. Eu sinceramente prefiro ele ao Kevin Gallagher, por exemplo. Eu gosto do Dodds. Se eu fosse você, por exemplo, se você, caso dê a louca e queira jogar com a seleção escocesa, eu preferia optar por Dodds no lugar do Gallagher. O autor dos dois gols, né? O Alan Johnston. Ele não teve destaque na carreira, vamos ser sinceros, cara. Teve uma passagem ok pelo Hearts, pelo Sunderland, pelo Kilmarnock. Mas e só? Ele teve uma carreira curta na seleção. Até porque a concorrência era acima, entre aspas, da seleção escocesa. Curiosamente, fez os dois gols aqui na partida, por exemplo. Ele é melhor que o McCann, pra mim. Ele é melhor que o Gallagher. Ok. Eu falo do goleiro que não foi relacionado, né? O Jonathan Gold, que teve também uma passagem pelo Celtic. Se não me engano, ele é o atual treinador de goleiro da seleção da Nova Zelândia. Ele se equipara ao Neil Sullivan aqui no jogo. Ele é ruim. Mas eu acho que ele até algumas vezes consegue se... Como é que eu posso dizer? Ser superior ao Sullivan. É abaixo do Douglas, mas já cheguei a jogar com ele algumas vezes. Falha menos que o Sullivan. Engraçado que de longe foi o que menos teve destaque, né? A seleção dos três aqui, o que menos teve destaque. Falei de todo mundo aqui. Ó, no risco, hein? Porque não foi fácil falar da seleção em tão pouco tempo. Consegui concluir o desafio. Falei de todo mundo. Não deixei de falar de ninguém dessa vez. E é isso. A seleção reserva da Escócia ganhou por 2-0. 2 gols de Alan Johnston. É o segundo vídeo seguido onde a seleção reserva ganha da titular. Foi justo, né? Na minha opinião, teve um dos gols foi falha do Sullivan. O chute rasteiro, fraco, o Sullivan aceitou. E foi isso, meu amigo. Duas assistências de Paul Dykov, que é aqui no jogo atacante, mas ele rende melhor como meia, o meia amador, ou como segundo atacante. E é isso, consegui concluir o desafio. Vejamos qual seleção será a próxima a ser analisada aqui. E deu certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.